Imagine se você conseguisse ter uma memória muito melhor e lembrasse de tudo que você estudou ou aprendeu quando quisesse. Isso ia ser incrível, né? Esse é o sonho de muitas pessoas, só que vem ficando cada vez mais distante de acordo com que o tempo vai passando. Principalmente por causa do foco das pessoas, elas estão com o foco muito disperso em suas vidas. Neste vídeo eu vou te mostrar como funciona e o que você pode fazer para melhorar a sua memória, assim ficando mais inteligente e conseguindo aprender e fixar mais em sua mente as coisas que você estuda. Primeiro, é extremamente necessário você entender que existem dois tipos de memória. A primeira é quando você somente adquire uma informação. Por exemplo, você estuda para uma prova e chega na hora da prova você esquece das informações que você estudou. Ou no outro dia você acaba já esquecendo. Essa é a memória explícita. O segundo tipo de memória é aquela na qual você adquire a informação e tem uma ação ou vive uma experiência sobre essa informação. Assim você acaba não se esquecendo dessa informação que você acabou vivendo e você consegue lembrar dela muito mais fácil. Um exemplo disso é quando a gente anda de bicicleta ou quando a gente dirige o carro. A gente lembra automaticamente dessas coisas. Agora que você sabe sobre esses dois tipos de memória, você pode entender que se você estudar e não fazer algo, você vai se esquecer. Se você estudar e não realizar algo a mais do que somente estudar aquilo que você estava lendo, você vai acabar esquecendo toda a informação que você estava vendo. Quando você for estudar, crie formas práticas de aplicar isso, algum jeito de fazer algo a mais do que somente ler as informações que você está vendo. Por exemplo, você pode escrever, você pode fazer um resumo sobre a informação que você está estudando, ou você pode até mesmo criar alguma coisa prática para realizar, criar algum joguinho, desenhar a informação no papel. Dessa forma, ela vai ficar muito mais fixada na memória implícita. E para provar que isso é real, foi feito um teste com um paciente que precisou remover o hipocampo do seu cérebro. O hipocampo é uma parte responsável pela memória. Ele precisou remover por causa de uma doença que ele tinha. O nome desse paciente era Harry Manson. Durante 3 dias foi dado para ele um papel, uma caneta e um espelho. E o teste consistia em desenhar uma estrela no papel, olhando pelo espelho, sem olhar diretamente para sua mão. Tenta aí, é bem difícil de fazer isso. No primeiro dia, ele teve bastante erro, assim, quando ele estava tentando fazer a estrela. No segundo dia, já ele quase não teve erro. E no terceiro dia, praticamente, ele não teve erro nenhum, por causa da repetição da ação que ele estava fazendo. Se você está gostando desse vídeo, eu peço que deixe o seu like e se inscreva também no canal. Sabe o que é o mais louco de tudo isso? É que toda vez que ele vinha para o teste, em cada um dos dias, a cientista precisava se apresentar para ele, mostrar todo o teste e tudo o que ele deveria fazer, todas as vezes, porque ele esquecia do que era para fazer e esquecia até mesmo de quem era a cientista por causa da remoção do hipocampo que ele teve no cérebro. Isso é muito louco, porque mesmo com a remoção desse hipocampo e esquecendo dessas informações superficiais, que era o nome da cientista, e das informações que precisava fazer o teste, ele conseguiu melhorar dia após dia na execução do teste. Isso mostra que quanto mais a gente executa uma tarefa, mais ela fica fixada na nossa mente e a gente não esquece mesmo. Ela não fica nessa memória explícita, né? Ela fica na memória implícita, que é aquela memória que a gente faz automaticamente. Quando você estudar algo, aprender algo novo, execute ele várias vezes, de várias formas diferentes, crie coisas práticas, faça resumo, repita o processo do que você estava fazendo para aprender, porque isso vai fixar muito mais na sua mente e você vai aprender muito mais. Esse é um dos primeiros passos para você melhorar a sua memória. Essa foi uma breve explicação sobre a memória. Agora eu vou mostrar coisas que você pode fazer para melhorar mais ainda ou não piorar a sua memória com o longo do tempo. A primeira coisa que você deve fazer para melhorar ou não piorar a sua memória é se exercitar mais. O exercício, ele muda várias substâncias que existem no corpo e no cérebro. Substâncias essas que acabam ajudando o seu cérebro a funcionar melhor e seu corpo também a funcionar melhor. Uma das substâncias é a irisina, que é liberada, que ela ajuda a evitar a degradação da memória. Outra coisa também que o exercício físico te ajuda é melhorar o seu círculo circadiano. Isso vai te ajudar no teu foco, você também vai melhorar o seu sono e também entre vários outros fatores que o seu corpo vai mudar e vai melhorar, que eles vão indiretamente estar ajudando a você ter uma memória melhor. Independente de qual exercício for, você precisa só diariamente fazer exercícios, que esses exercícios vão te ajudar a ter uma memória melhor.
você precisa estudar mais. Em Londres, os taxistas eles precisam fazer uma prova para poder serem taxistas. E foi feito um teste durante uma prova dessas, onde que eles fizeram esse teste no início da prova e também no final da prova. Os taxistas que passaram na prova tiveram um aumento da massa do hipocampo. Eles tiveram aumento da parte cerebral, ela é relativa à memória. E os taxistas que não passaram no teste, eles não tiveram esse aumento. Então isso mostra que quanto mais a gente estuda focado e aprende algo, mais a nossa memória se expande. Literalmente ela se expande em nossa mente. Ela não vai se expandir de uma forma que vai estourar a sua cabeça, né? Isso não tem nada a ver. Ela vai se expandir e você vai acabar tendo uma memória muito melhor. Outra coisa também que estudos já provaram é que quanto mais você estuda, menos a sua memória se degrada, mais ela tem uma longevidade ao longo do tempo. Você deve estudar mais. Busque estudar diariamente, nem que seja um pouco, mas estude todo dia um pouco. Isso vai te ajudar muito mais na sua memória. O problema hoje em dia é que as pessoas não estudam, elas só passam na frente das redes sociais. E quando você passa só na frente das redes sociais, na verdade a sua memória começa a regredir em vez de ela avançar, né? Outra coisa que você deve começar a fazer é dormir melhor. Por que você deve dormir melhor? Quando você dorme melhor, você consegue fixar muito mais o que você estudou durante o dia. Sabe aqueles alunos que normalmente viram à noite estudando para uma prova? Na verdade, eles estão se prejudicando para essa prova, porque na real, quando eles forem fazer a prova, eles vão estar se lembrando menos das coisas do que normalmente eles estariam se lembrando se eles tivessem dormido. Durante o sono, ocorre o mesmo processo neuroquímico no cérebro que ocorre quando tu está estudando. Ele volta e acontece novamente quando você está dormindo, quando você está no sono profundo. E isso acaba gerando a neuroplasticidade, que acaba fixando mais ainda o que você aprendeu. Então você precisa dormir melhor. Você tem que buscar estudar durante o dia e conseguir largar o telefone antes de dormir, né? E conseguir entrar nesse sono profundo, dormir de verdade, dormir bem. Isso vai te fazer muito bem para sua memória, vai evitar que ela seja degradada e você vai conseguir se lembrar mais das coisas. Você vai conseguir também estudar mais e vai conseguir ter mais foco durante todos os seus dias. Você também precisa se alimentar melhor. Foi feito estudos que mostram que se você começar a se alimentar de forma ruim, com alimentos ultraprocessados, ultracalóricos, isso acaba regredindo a tua memória temporariamente. Se você ficar 4 dias se alimentando mal, você já vai ter uma regressão na sua memória. Isso também é revertido. Se você se alimentar melhor, você também vai ter uma melhora na sua memória. Então, uma das coisas que você precisa fazer urgentemente é começar a se alimentar melhor, porque isso vai te ajudar tanto para sua mente quanto para o seu corpo. Quando você se alimenta mal, você pode adquirir doenças que vão acabar degradando a sua memória também. Alimente-se melhor, que você vai ver diferenças muito grandes no seu foco, no como você consegue se lembrar das coisas. Tem vários outros benefícios para o seu corpo também, né? Agora, mais uma coisa que é muito importante para você conseguir aprender é a motivação. Mas não é a motivação aquela de, tô motivado pra caralho. Não, não é isso. A motivação que eu falo é o motivo para a ação. O que é esse motivo para a ação? Por que você vai estudar aquilo que você está lendo? Por que você vai estudar algo? Você tem que entender o motivo para a sua ação, para que você haja e você estude. Quando você entende esse motivo e quando você tem essa motivação, você vai conseguir entender muito melhor as coisas que você está estudando e vai fixar muito mais na sua mente porque ela está motivada, ela tem um motivo para a ação. Então ela entende que aquilo é importante para você estudar e que ela precisa guardar isso na sua memória. Então busque esse motivo para a ação das coisas que você estuda, que você aprende. Essas foram algumas coisas que eu estou estudando sobre a memória, que eu estudei em alguns artigos, que eu estudei em alguns cursos que eu faço e que já me ajudam bastante para minha memória. Hoje em dia eu já mudei bastante, eu já lembro mais das coisas. E espero que isso também te ajude a se lembrar mais das coisas. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe.